bipolaridade, né? Transtorno da bipolaridade. Já estamos na nossa segunda parte, né? Já fizemos o nosso primeiro estudo, já está sendo colocado na internet, daqui a pouco vai estar disponível para você assistir. E agora nós estamos partindo para o nosso segundo estudo aqui no Instagram. Mas depois estaremos colocando no YouTube, para as pessoas que não ouviram no Instagram possam ouvir no YouTube. Pois bem, 1.2, que são tipos de bipolaridade. Todos nós sabemos que a bipolaridade é uma pessoa que tem dois comportamentos diferentes. Uma hora está triste, outra hora está alegre. Entendeu? Uma hora está com bom humor, outra hora ele não está com bom humor. Está com mau humor. Então ele tem comportamentos diferentes. E nós vamos falar agora sobre os tipos de bipolaridade. As oscilações do humor são a principal característica da bipolaridade. Ela ocorre através de Ela ocorre através de fases que vão da euforia excessiva, intensa, a estado de melancolia e forte depressão, que podem produzir pensamentos destrutivos. A bipolaridade ainda pode ser classificada como tipo 1, quando o indivíduo sofre com episódios maníaco e período de depressão. Então, veja aí, né? O que a depressão é capaz de fazer, né? Ela tem a capacidade destrutiva, ou seja, a pessoa pensa em se matar, pensa em matar os outros, ela surta, entendeu? Às vezes ela está num estado de euforia excessiva e muitas vezes ela está num estado de melancolia, de tristeza profunda, aquela tristeza que a pessoa senta e só faz chorar, as lágrimas caindo do rosto, a pessoa fala com ela não responde, entendeu? Um comportamento assim estranho, né? Completamente estranho, que nós que não somos profissionais, nós muitas vezes não sabemos o que fazer. Por isso precisamos pedir ajuda ao Espírito Santo, né? Pedir ajuda a Deus, né? E pedir ajuda aos profissionais da área. Tem muita gente que às vezes a pessoa está com uma depressão profunda e aí fica tentando expulsar o demônio da pessoa. Como é que vai expulsar se não existe demônio? Não é verdade? Então é o seguinte, se acontecer algum caso estranho em sua família, com algum parente seu, ou dentro da igreja, não vai logo dizendo que é demônio não, entendeu? Procure orar, pedir discernimento a Deus e levar no profissional da área para que ele possa examinar a pessoa e ver realmente o que aquela pessoa tem. Muitas vezes realmente é espiritual, mas muitas vezes não é espiritual. Muitas vezes é adquirido de um entorpecente, de um tipo de droga usada por ele. Muitas vezes é porque é de geração em geração, né? De pai para filho, você entendeu? Então tem várias explicações para isso. Muitas vezes teve um pai ignorante, né? Uma família ignorante, que não tratou ele bem, muitas brigas e confusões de contendas dentro de casa, que gerou, né, aquela depressão, que gerou, né, um sistema nervoso, e aquele sistema nervoso foi desencadeando até chegar a uma bipolaridade, né? Ele adquiriu essa bipolaridade. Então aí temos que levar um médico, para o médico fazer os exames e proceder com o diagnóstico, né? Com o tratamento, para que aquela pessoa possa ser curada. Entendeu? Ela tem dois tipos, né? O tipo 1 é quando o indivíduo sofre com episódios maníacos e períodos de depressão. Amém? Período de depressão profunda. E o tipo 2, quando as fases depressivas se intercalam
com o episódio maníaco menos intenso, ou seja, hipomania. Há ainda a ciclotimia, que é uma forma disfarçada de transtorno bipolar, ou seja, a pessoa acha que a pessoa tem o transtorno bipolar, mas na realidade ela não tem. É uma forma disfarçada nela que dá a impressão que ela tem o transtorno bipolar. Mas quando você chega no médico, no psicólogo, né, que entende desse assunto, ele vai descobrir automaticamente que a pessoa não tem a bipolaridade, mas que ele tem um sintoma chamado ciclotimia, que é uma forma disfarçada do transtorno bipolar. Já que as oscilações ocorrem entre a hipomania e uma forma de pressão leve, a ciclotimia às vezes é confundida com depressão, entendeu? Então, ela muitas vezes se parece com uma depressão. Por isso a necessidade de procurar um profissional da área, entendeu? De preferência particular, porque hospitais públicos não têm muitos recursos nesta área. Tem em outras áreas, mas nessa área não tem muito recurso. O Salmo 32 é um salmo de sabedoria ou ensinamento escrito por Davi. Isto se define pelas palavras masquil no título do salmo. Neste texto percebemos que o salmista declara que o humor se desvanece, torna-se seco quando o pecado permanecer escondido, pois ele se recusa a confessar o seu pecado diante de Deus. Salmo 32:4. Em alguns casos, uma situação de pecado encoberto pode produzir um sintoma semelhante ao da bipolaridade, com alternâncias de euforia e baixo humor. Nestes casos, a confissão é o único remédio. Salmo 35:5, pois trará de volta a alegria e o louvor. Bom, isso é a pura verdade. Isso aqui que eu acabei de ler é a pura verdade. Eu digo que isso aqui já aconteceu comigo. Na época que eu saí e me desviei do Evangelho, eu passei uns 2 anos desviado do Evangelho e eu sentia uma tristeza profunda dentro do meu coração. Você entendeu? Aí eu bebia, para quê? Para esquecer aquele problema. Só que quando o efeito da bebida passava, aí a tristeza voltava. Por quê? Faltava uma coisa, o Espírito Santo dentro de nós. Amém? Então, o Espírito Santo é Deus e Ele pode nos ajudar, Ele nos cura. Então, se você tem o Espírito Santo em você e de repente você perde aquela comunhão com Deus, portanto o Espírito Santo ele se retira, porque ele não vai habitar em um lugar sujo. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo. A pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor, que está vivendo segundo o curso desse mundo, ele não tem um templo limpo. A sua carne está enfermada, portanto o Espírito Santo ele sai da presença do homem. Você entendeu? Ele perde aquela graça, aquele favor imerecido, o dom gratuito de Deus. E aí ele fica o quê? À mercê das coisas do inimigo. Ele fica à mercê das coisas do inimigo. Então, aí o que precisamos fazer? Voltar para Jesus. Quando volta, automaticamente o Espírito Santo retorna a habitar em nós e nós ficamos sarados. Isso já aconteceu comigo. Eu sou um exemplo disso, um exemplo vivo disso, né? E aquela tristeza profunda, nada que eu fazia estava bom. Então eu entendi que era Deus me cobrando para que eu voltasse, né, ao primeiro amor. E quando eu fiz isso, desapareceu toda a depressão. Eu ia dormir, só tinha pesadelo, não dormia direito, você entendeu? Fisionomia apagada, apática, entendeu? Então, a depressão, a bipolaridade,
né? Elas são enfermidades da alma que desanima, nos deixa desanimado e às vezes nos deixa alegre, mas aquilo é uma alegria mentirosa, passageira, porque aquilo é uma doença. Então você está alegre, de repente você muda completamente. Uma pessoa dessa, você já pode ter certeza, ela é bipolar, precisa fazer um tratamento, você entendeu? Então vamos lá para o 1.3, ajudando nossos irmãos. As conciliações de humor próprias dos sintomas da bipolaridade também estão presentes em membros da igreja. Há irmãos que sofrem sem saber a causa que pode ser. Que pode ser algum desvio de conduta cristã ou enfermidade. Então, o salmista Davi, o que ele fala? Quando você tem um problema que está afetando a sua comunhão com Deus, você tem que chegar, levantar e confessar, dizer, olha, eu estou passando por isso. Foi porque eu me desviei do evangelho, porque eu saí da presença de Deus. E eu quero fazer uma confissão de novo para Deus. Eu quero voltar para o Senhor. Mas tem que falar, porque se você ficar guardando aquilo dentro de você, embutido dentro de você, aquilo vai fazendo mal, vai lhe adoecendo cada dia mais. Cada dia mais você vai ficando mais doente. Essa é a realidade. Então, a palavra de Deus diz o quê? Confessa e deixa. Confessa e deixa que você será curado. Agora, se você ficar guardando aquele segredo para você, não desabafa com ninguém, sabendo que está pecando, que aquilo está gerando em você uma tristeza, uma depressão, uma bipolaridade e qualquer outro tipo de doença da alma possa estar gerando em você, e você não quer se livrar daquilo, então aí, nesse caso, já não é um caso de procurar um médico, né? Aí é um caso de voltar-se para Jesus. Jesus não está se agradando das suas atitudes e permitiu que você fosse acometido daquele problema para que quando você se despertar e se tocar, você voltar para Ele. Porque se Deus tem um propósito da tua vida, então os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. Não podem. E Deus, Ele permite uma enfermidade, uma doença, um sofrimento, para que nós enxergamos Ele e voltamos para Ele, porque nós somos promessas, nós estamos prometidos antes da fundação do mundo a morar no reino de Deus e a fazer a obra do Senhor aqui na terra. Nós somos instrumentos na mão dele que Ele nos escolheu, mesmo nós relutando sem querer ser, né? Fica relutando, não quero não, só vou no domingo mesmo na igreja. Mas não adianta, se você tem um propósito de Deus na sua vida, não adianta você fugir, porque Deus vai criar meios para trazer você de volta, né? E você tem que ser ativo, como o corpo de Cristo, ele é ativo, amém? Ele é um organismo vivo, ele tem que estar em ação. A nossa fé tem que estar em ação, senão ela é morta e inoperante. Amém? Um acompanhante correto, eclesiástico e médico será de grande valia na avaliação do caso, o que irá salvar o servo de Deus da angústia produzida pela falta de conhecimento do problema. É preciso estar alerta quando o discípulo de Cristo não desfruta da alegria de servir a Deus. Salmo 42, do 1 ao 6, né? Então, meus amados irmãos, né? Assim, eu digo uma coisa a vocês, que não adianta nós estarmos dentro de uma igreja, mas estarmos tristes, né? Abatidos, apáticos, né? Porque quando nós vamos para a casa do Senhor fazer a obra de Deus, nós temos que fazer a obra do Senhor com alegria, com amor, sem reclamar, sem murmurar, entendeu? Porque nós somos instrumentos da mão de Deus, nós somos arautos de Cristo, né? Nós somos instrumentos para a pregação da palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, qual é a minha opinião em relação a isso? É que cada um de nós possamos vigiar através de quê? Da leitura da palavra de Deus
e não só ler, mas também praticar aquilo que está na Bíblia. Não adianta você apenas ler a Bíblia. Você tem que ler e praticar as verdades que está nela. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o Verbo. A Bíblia é Jesus Cristo. Amém? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo não é a palavra? Então nós encontramos Jesus Cristo dentro da Bíblia. E para que estejamos saudáveis em Cristo Jesus, tanto na mente como no coração, você entendeu? Como no nosso corpo físico, é necessário entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Assim como a corça anseia por água, nós também anseiamos pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Eu creio que Salmo 42 deve falar sobre isso, né? Entendeu? Então nós anseiamos, nós temos sede de Cristo, nós temos sede do amor de Deus em nossa vida, nós temos sede do operar de Deus em nossas vidas. Quando isso acontece conosco, nós vamos ter alguns problemas, mas nós não vamos chegar a ser um bipolar ou ser um depressivo, você entendeu? Até um esquizofrênico, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Então ele vai nos ajudar, vai nos dar suporte e vai nos manter sóbrios para estarmos prontos para fazer a sua obra. Amém? Em todos os momentos da vida, aquele que serve ao Senhor com fidelidade tem plena certeza de que nada irá afastá-lo do amor de Deus. Romanos 8:39. Então você quer ter certeza que você nunca vai ser afastado do amor de Deus? Faça a obra de Deus com amor, com alegria, participe dos cultos, participe da escola bíblica, participe dos cultos de doutrina, participe dos trabalhos do Senhor, né? Com afinco, com amor, e você vai ver que a coisa vai fluir, a sua vida vai melhorando a cada dia. O Senhor vai provendo aquelas coisas que você precisa, Ele vai provendo para você, Ele sabe do que você precisa. E essas doenças da alma, você vai estar livre disso. Você vai deitar lá na sua cama, vai dormir tranquilo, você entendeu? Vai dormir tranquilo, com um sono reparador, e ainda vai ter um anjo de proteção diante de você para guardar a sua vida e a vida dos seus familiares. Esta certeza, no entanto, não isenta o servo de Deus que está sofrendo com esse tipo de transtorno da necessidade de ser esclarecido acerca das alterações de humor comuns a esta enfermidade. Sendo assim, se torna cada vez mais necessário que a igreja promova ações de esclarecimento, tornando clara as necessidades, tratamentos para as enfermidades da alma, ao invés de criticar o enfermo, pois este sempre estará confiante. Amém? Então, num caso desse aí, nós estamos terminando aqui a nossa segunda parte, né? Num caso desse aí, nós precisamos a pessoa que está enferma não precisa de crítica, nem de brincadeirinha de mau gosto. Ele precisa de oração, precisa de tratamento, precisa de apoio dos irmãos, né? Cada um de nós possamos, quando perceber isso dentro da igreja, na nossa família, ou até na nossa vizinhança, que nós possamos ajudar e não criticar. Amém? Não esqueça de inscrever-se no meu canal, deixar o seu like, ativar o sininho, para que possamos estar enviando a você nossos estudos bíblicos e as nossas pregações. Se for possível, compartilhe o vídeo. Esses vídeos que falam sobre enfermidades da alma, muita gente está precisando ouvir, porque de alguma forma vai ajudar. Nós não somos profissionais na área para pregar, para discursar sobre um assunto desse, para trazer uma palestra sobre isso, né? Mas aquilo que o Espírito Santo nos dá, a gente traz, né, para tentarmos ajudar, fazer a nossa parte. Portanto, eu peço a você que, se for possível, compartilhe o vídeo com alguém. E com certeza alguém vai compartilhar com outro alguém, compartilhe com grupos, e as pessoas
vão saber como é grave ter um transtorno bipolar. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo estudo.